Ao sair do carro, Jasmine ajustou seu blazer sob medida, o epítome da elegância e do profissionalismo. Seus cachos naturais emolduravam seu rosto e seu passo confiante exalava o tipo de equilíbrio conquistado em anos de trabalho árduo e incansável. Mas, ao trancar o carro e caminhar em direção à boutique, ela sentiu um olhar atento sobre ela. "Esse é um carro e tanto para alguém como você?" As palavras pairaram no ar, afiadas e acusatórias. Jasmine Mitchell levantou os olhos do celular. Seus calmos olhos castanhos encontraram o olhar penetrante do homem uniformizado que estava a poucos metros de distância. Seu crachá dizia Carter, e o distintivo em seu peito parecia brilhar com o peso da autoridade e da arrogância. Jasmine se endireitou, colocando o celular em sua bolsa de grife. Ela estava estacionada em frente a uma boutique em um bairro de luxo, com seu elegante Lamborghini Aventador preto brilhando à luz do sol. Suas linhas eram suaves e predatórias, e o motor roncante era de virar a cabeça. Jasmine havia trabalhado incansavelmente para conquistá-lo, mas o homem diante dela não viu nada disso. "Com licença", disse ela, com um tom uniforme, mas incisivo. Carter sorriu, ajustando o cinto. "Eu disse que esse é um carro e tanto para alguém como você. Você não parece exatamente pertencer a esta parte da cidade dirigindo esse tipo de veículo." A mandíbula de Jasmine se contraiu, mas ela permaneceu calma. "Eu não sabia que este bairro tinha um código de vestimenta ou um grupo demográfico preferido para ter um carro policial." O sorriso de Carter vacilou por um momento, mas ele se recuperou rapidamente. "Vamos direto ao ponto. Este é o seu veículo?" Jasmine cruzou os braços. "É sim. Há algum problema?" O policial olhou para o Lamborghini e depois de volta para Jasmine, como se estivesse desafiando-a a provar seu valor. "Vou precisar ver a identidade, o registro e o comprovante de propriedade. Recebemos relatos de veículos roubados na área." Jasmine levantou uma sobrancelha. "E por veículos roubados você quer dizer este aqui? Ou é apenas uma verificação aleatória?" "É um procedimento", disse Carter, voltando a sorrir. "Agora, se você não tem nada a esconder, não se importará em obedecer." Reprimindo a vontade de revirar os olhos, Jasmine colocou a mão em sua bolsa e pegou uma pasta de couro fina. Ela a entregou a ele sem dizer uma palavra, observando enquanto ele a abria e começava a examinar os documentos. Seu nome, Jasmine Mitchell, estava impresso em letras grandes no registro. Tudo estava em ordem, como ela sabia que estaria. Mas Carter mal deu uma olhada nos papéis antes de devolvê-los. "Falsificação não é incomum", disse ele com desdém. "Onde você realmente conseguiu esse carro?" A paciência de Jasmine estava se esgotando. Ela se aproximou, com a voz calma, mas cortante. "Eu o comprei novinho em folha em uma concessionária." "Você gostaria de ter o recibo também? Ou é agora que você me diz que não me parece certo tê-lo?" O sorriso de Carter aumentou. Sua confiança foi reforçada pelo desafio dela. "Olhe, eu não quero problemas, senhora, mas esse carro é suspeito, e vou ter que apreendê-lo até que possamos verificar sua propriedade." "Você só pode estar brincando comigo?" disse Jasmine, com a voz baixa e perigosa. "Não estou brincando", respondeu Carter, com um tom de zombaria. "Afaste-se, a menos que queira agravar ainda mais a situação." Jasmine cerrou os punhos, forçando-se a manter a calma. Ela já havia lidado com pessoas como ele antes. Homens que viam o sucesso dela como algo a ser questionado, algo a ser diminuído. Ela sabia que não deveria dar a ele a satisfação de uma explosão. Em vez disso, ela deu um passo para trás, com os calcanhares batendo na calçada. "Você está cometendo um erro", disse ela com firmeza. "Um grande erro." Carter apenas deu uma risadinha enquanto deslizava para dentro do Lamborghini, com o carro rugindo para a vida sob ele. Ele acelerou o motor como se quisesse exibir sua nova potência antes de sair da vaga de estacionamento com um floreio. Jasmine o observou sair do carro com uma expressão ilegível. Assim que o carro desapareceu na esquina, ela colocou a mão na bolsa e pegou o celular. Discou um número e esperou que a linha se conectasse. "Sou eu", disse ela quando a ligação foi atendida. Sua voz estava calma, mas seus olhos ardiam com uma fúria silenciosa. Ele mordeu a isca. "Ative a proteção contra falhas." Ela desligou e ficou parada por um momento, com os calcanhares firmemente plantados na calçada. Então, com um pequeno sorriso de conhecimento, ela se virou e foi embora. O jogo tinha acabado de começar.
O Lamborghini ronronava como uma fera domada, sob o controle de Carter, com o motor roncando suavemente enquanto ele navegava pelas ruas imaculadas do bairro rico. Ele segurou o volante com firmeza, com um sorriso presunçoso estampado no rosto. O carro era mais do que um veículo para ele. Era um troféu, uma prova de seu domínio. Essas pessoas acham que podem se safar de qualquer coisa, murmurou para si mesmo, olhando para seu reflexo no espelho retrovisor. O interior de couro brilhava sob a luz do sol que entrava pelo para-brisa. Um leve aroma de jasmim permanecia. Um toque irônico, pensou ele, considerando o proprietário original do carro. Ele pressionou o acelerador, sentindo a potência bruta do Lamborghini o invadir. Por um momento, ele se entregou a uma fantasia passageira. Esse carro é seu, passeando pela cidade, à inveja de todos que o veem. Mas a ilusão durou pouco. Um sinal sonoro soou no painel, seguido de uma mensagem piscando no visor digital. Usuário não autorizado detectado, ativando o protocolo de segurança. Carter franziu a testa, tocando a tela como se fosse um defeito. Que diabos é isso? Ele murmurou. O carro diminuiu a velocidade por conta própria, o motor não respondia mais aos seus comandos. O volante enrijeceu sob seu controle e as luzes do painel piscaram furiosamente. Controle de substituição ativado, anunciou uma voz suave e automatizada. O carro fez uma curva acentuada, saindo da estrada principal e entrando em uma rua lateral. As mãos de Carter sacudiram o volante, tentando recuperar o controle. Mas era como se o Lamborghini tivesse vontade própria. Malditas coisas manipuladas, ele cuspiu, tentando pegar seu rádio. Central, aqui é o oficial Carter. Preciso de ajuda, mau funcionamento do veículo. Antes que ele pudesse terminar, o rádio estalou com estática. Sua transmissão foi interrompida no meio da frase, deixando-o em silêncio, exceto pelo zumbido dos sistemas do carro. O pânico começou a se instalar em seu peito, uma sensação estranha para alguém tão acostumado a estar no controle. O carro acelerou novamente, mas dessa vez não era Carter quem estava dirigindo. O carro atravessou o trânsito com precisão. Seus movimentos eram deliberados e calculados. O suor se acumulava em sua testa enquanto ele segurava o volante que não respondia. O couro antes macio agora escorregadio sob suas palmas. "Pare o carro!" gritou ele, como se o comando pudesse fazer alguma diferença. O Lamborghini não parou. Em vez disso, levou-o para longe das ruas familiares, para uma área industrial nos arredores da cidade. Os armazéns se erguiam como sentinelas silenciosas, suas sombras se estendendo pelo pavimento rachado. O carro parou abruptamente em frente a um dos prédios maiores, com os faróis cortando a luz fraca do sol poente. Carter tentou a maçaneta da porta, mas ela não se moveu. A voz automatizada retornou, calma e distante. "Permaneça sentado, a assistência está a caminho." "Droga!" Carter gritou, batendo na janela. Sua confiança havia evaporado, substituída por uma inquietação crescente. Ele estava preso e não sabia por quem ou pelo quê. O som fraco de passos chegou aos seus ouvidos, ficando mais alto à medida que se aproximavam do carro. Carter olhou pelo para-brisa, com o coração batendo forte. 3 figuras emergiram das sombras, com suas silhuetas nítidas contra a luz fraca. 2 delas eram homens altos, de ombros largos e ternos escuros, com rostos impassíveis. A terceira era menor, mas sua presença era muito mais imponente. Jasmine. Ela caminhava com uma graciosidade deliberada, com os saltos dos sapatos batendo na calçada, ecoando na quietude. Seu rosto estava calmo, mas seus olhos ardiam com uma intensidade silenciosa. Ela parou a poucos metros do carro, inclinando ligeiramente a cabeça enquanto olhava Carter pelo para-brisa. "Abra a porta", disse ela, com a voz firme. O carro obedeceu ao comando imediatamente. As travas fizeram um clique e a porta se abriu. Carter saiu cambaleando, com as pernas trêmulas e a compostura abalada. "O que é isso?" ele exigiu com a voz mais alta do que pretendia. "Você me armou uma cilada." Jasmine levantou uma sobrancelha, seus lábios se curvaram em um leve sorriso. "Eu fiz isso ou você simplesmente fez suposições e caiu em sua própria armadilha?" O rosto de Carter ficou vermelho, mas antes que ele pudesse responder, um dos homens de terno deu um passo à frente. Ele segurava um tablet elegante nas mãos, com a tela exibindo uma transmissão ao vivo das câmeras internas do carro. O som dos comentários presunçosos anteriores de Carter ecoou nos alto-falantes.
Provavelmente foi roubado. Essas pessoas sempre acham que estão acima da lei. Não se pode confiar neles com algo tão caro. A boca de Carter se abriu e fechou como um peixe fora d'água. Não é isso. Eu não quis dizer. Poupe-me. Jasmine o interrompeu com um tom gelado. Está tudo registrado, agente Carter. Suas palavras, suas ações, tudo. E não é só hoje. Estou rastreando você há meses. O outro homem deu um passo à frente, entregando a Jasmine uma pasta grossa. Ela a abriu, revelando cópias das queixas apresentadas contra Carter. Perfil racial, uso excessivo da força, relatórios falsificados. Sua voz era calma, mas cada palavra era como um martelo. Você vem abusando de seu distintivo há anos, visando pessoas que você acha que não podem revidar. Mas hoje você cometeu um erro, disse ela, fechando a pasta com um estalo. Você me subestimou. Carter deu um passo para trás, com as mãos levantadas na defensiva. Veja, eu não quis dizer nada com isso. Vamos conversar sobre isso. Você não precisa envolver mais ninguém. O sorriso de Jasmine voltou, afiado e implacável. Oh, Carter, é tarde demais para isso. Quando os homens de terno o cercaram, Carter percebeu a profundidade de sua situação. Não se tratava mais apenas de um carro. Tratava-se de tudo o que ele achava que poderia escapar, e do acerto de contas que finalmente o alcançou. O ar dentro do depósito estava pesado de silêncio, quebrado apenas pelo zumbido fraco das luzes fluorescentes. As respirações de Carter eram curtas e superficiais, enquanto ele era conduzido para dentro pelos dois homens de terno. Jasmine o seguia de perto, com os saltos dos sapatos batendo com força no piso de concreto, cada passo medido, deliberado e inevitável. O espaço cavernoso era austero. A luz fraca lançava sombras longas e distorcidas contra as paredes. Uma única mesa de metal estava no centro, cercada por cadeiras. Sobre a mesa estava um laptop elegante, com a tela brilhando fracamente. A mente de Carter estava acelerada e cada passo que ele dava parecia mais pesado do que o anterior. Ele sempre acreditou que era intocável, um predador que rondava as sombras do sistema. Mas agora, pela primeira vez, ele se sentia caçado. Jasmine fez um gesto em direção a uma cadeira. Sente-se, ordenou ela com a voz calma, mas inflexível. Carter hesitou, seu orgulho lutando contra o medo crescente em seu peito. Um dos homens deu um passo à frente com uma expressão vazia, mas com uma presença ameaçadora. Relutantemente, Carter se sentou, com os dedos se contorcendo contra os joelhos. Jasmine sentou-se em frente a ele, inclinando-se ligeiramente para a frente. Você sabe onde está a policial Carter? Perguntou ela, com um tom casual, quase de conversa. Carter balançou a cabeça com a garganta seca. Em algum tipo de depósito, murmurou. Qual é o objetivo disso? Se você tem um problema, leve-o ao meu departamento. O sorriso de Jasmine era frio, desprovido de humor. Oh, eu pretendo fazer isso. Mas, primeiro, você vai se sentar aqui e ouvir, porque hoje não se trata apenas do que você fez comigo. Trata-se de tudo o que você vem fazendo há anos. Ela tocou no laptop e a tela se iluminou, exibindo uma grade de miniaturas de vídeo. Os olhos de Carter se arregalaram quando ele se reconheceu em cada clipe. Imagens dele assediando motoristas durante paradas de trânsito, agredindo jovens em becos, embolsando dinheiro de carteiras confiscadas. O som de sua própria voz encheu o ar, cruel e desdenhoso, carregado de preconceito. Isso é ilegal! Carter gritou com a voz embargada. Você não pode simplesmente me gravar sem o meu conhecimento? Jasmine inclinou a cabeça, com uma expressão de leve divertimento. Engraçado vindo de alguém que adulterou imagens de câmeras de carro e plantou provas. Mas não, isso não foi ilegal. Esses são os registros do seu próprio departamento, sem censura, sem filtro. É incrível o que se pode encontrar quando se sabe onde procurar. A mandíbula de Carter se cerrou. Você não pode provar nada. Não posso? Jasmine rebateu. Ela clicou em outro arquivo e um novo vídeo começou a ser reproduzido. Esse era recente, de apenas algumas horas atrás. Mostrava Carter saindo de sua viatura, aproximando-se do Lamborghini e confiscando-o sem motivo. Seus comentários condescendentes sobre Jasmine ecoavam no vasto espaço. Isso é uma armadilha! Gritou ele, com a cor de seu rosto se esvaindo. Não, Carter, disse Jasmine com firmeza, sua paciência se esgotando. Isso é responsabilidade. Algo que você passou sua carreira evitando. Ela se recostou em sua cadeira,
cruzando os braços. Deixe-me dizer o que vai acontecer em seguida. Já enviei essa filmagem, junto com o restante das provas, para o promotor público. Seu distintivo está praticamente perdido. E quando os advogados de direitos civis que contatei acabarem com você, terá sorte se conseguir comprar uma bicicleta usada, quanto mais um Lamborghini. Carter bateu com o punho na mesa, o som reverberou no armazém vazio. Você não pode fazer isso. Eu vou lutar contra isso. Tenho amigos no departamento, eles não vão deixar isso passar. A expressão de Jasmine não se abalou. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou um envelope grosso, deslizando-o sobre a mesa. Carter olhou para ele com pesar antes de pegá-lo. Dentro dele havia declarações de outros policiais, seus colegas, seus supostos amigos, testemunhos detalhando sua corrupção, seu abuso de poder e suas tentativas de coagi-los ao silêncio. Eles já se voltaram contra você, Carter, disse Jasmine, com uma voz suave mas cortante. Veja bem, valentões como você não inspiram lealdade. No momento em que você se torna um risco, você se torna dispensável. As mãos de Carter tremiam enquanto ele folheava os documentos. Sua bravata se desfez, substituída pelo desespero. Por favor, ele sussurrou, seus olhos se voltando para Jasmine. Tem que haver outra maneira. Eu vou me demitir. Vou deixar a polícia. Só não estrague minha vida. Os olhos de Jasmine se suavizaram por um momento, mas apenas por um momento. Arruinar sua vida? Repetiu ela, com a voz embargada pela descrença. Você sabe quantas vidas você arruinou? Quantas pessoas você humilhou, machucou ou pior, só porque podia? Não, Carter, não sou eu que estou arruinando sua vida. Este é você enfrentando as consequências de suas ações. Carter se recostou na cadeira, com a cabeça entre as mãos, o peso de seus atos pesando sobre ele, esmagando a ilusão de invencibilidade a qual se agarrara por tanto tempo. Jasmine se levantou, alisando o tecido de seu blazer. Você será escoltado para fora daqui a pouco, disse ela. Não tente fugir. Eles o encontrarão e, quando o fizerem, será ainda pior. Enquanto ela se dirigia para a saída, Carter a chamou, com a voz carregada de desespero. Por que você está fazendo isso? Por que se dar a todo esse trabalho? Jasmine fez uma pausa, com a mão na porta. Ela se virou de volta para ele, com os olhos ferozes e implacáveis. Porque pessoas como você vivem do medo e do silêncio. Eu me recuso a ser uma coisa ou outra. Com isso, ela entrou no ar fresco da noite, deixando Carter enfrentar a fria realidade de suas ações. A porta do armazém se fechou atrás dela, o som ecoando como um veredicto final. Carter ficou sentado no silêncio frio e oco do armazém, com o corpo congelado no lugar. O peso das palavras de Jasmine pairava no ar como uma nuvem de tempestade. Cada segundo que passava o forçava a confrontar a verdade inegável. Seu reinado de autoridade sem controle havia acabado. Os dois homens de terno estavam por perto, observando-o com expressões de profissionalismo distante. A presença deles era um lembrete silencioso de que ele não estava mais no controle. A porta se abriu novamente e uma nova figura entrou. Um homem de aparência severa em um terno sob medida. Seu cabelo estava grisalho nas têmporas e seus olhos afiados varreram a sala antes de se fixarem em Carter. Ele carregava uma pasta e seu comportamento exalava uma aura de poder silencioso. Official Carter, disse o homem, com um tom cortado. Meu nome é Marcus Langston. Represento o Comitê Federal de Supervisão de Má Conduta na aplicação da lei. Estamos acompanhando suas atividades há algum tempo. O coração de Carter se afundou ainda mais. Os federais? Ele sussurrou, sua voz quase inaudível. Marcus ignorou sua descrença e colocou a pasta sobre a mesa, abrindo-a com um clique decisivo. Dentro dela havia arquivos bem organizados, cada um rotulado com o nome e o número do crachá de Carter. Você tem sido um caso de estudo e tanto para nós, continuou Marcus, com a voz calma, mas cortante. Abuso de poder, perfil racial, uso indevido de recursos do departamento, a lista é extensa. A boca de Carter ficou seca. Eu não queria que as coisas saíssem do controle, ele gaguejou. Às vezes, você simplesmente tem que... Poupe-se disso, interrompeu Marcus, levantando a mão. Não estamos aqui para desculpas. Estamos aqui para prestar contas. Os homens de terno deram um passo à frente, flanqueando Carter enquanto Marcus deslizava um pedaço de papel pela mesa. Era um documento oficial.
uma notificação de demissão e uma lista preliminar de acusações. Os olhos de Carter percorreram a página. Suas mãos tremiam ao ler as palavras condenatórias. "Isso é uma piada", ele murmurou balançando a cabeça. "Você não pode arruinar minha carreira por causa disso." Marcus se inclinou para a frente. Seu olhar penetrante se fixou no de Carter. "Arruinar sua carreira? Você mesmo já fez isso? O que estamos fazendo é garantir que você nunca mais tenha a oportunidade de abusar do seu poder." Carter desviou o olhar, com a mente acelerada. Ele sempre se considerou intocável, protegido pelo distintivo e pelo sistema que o capacitava. Mas agora, diante da realidade fria e inabalável de suas ações, ele sentiu as paredes se fecharem. A voz de Jasmine ecoou em sua mente. "Você me subestimou." De repente, o telefone de um dos homens de terno tocou. Ele olhou para a tela antes de acenar com a cabeça para Marcus. "Ela está pronta", disse ele simplesmente. Marcus se levantou, fechando a pasta com um estalo. "Traga-o", ordenou. Carter foi puxado para se levantar. Seus protestos não surtiram efeito quando ele foi levado em direção à saída. Suas pernas pareciam chumbo enquanto ele cambaleava para a frente, com o ambiente embaçado. Quando as portas do armazém se abriram, o ar noturno o atingiu como um tapa, frio e implacável. Esperando do lado de fora estava Jasmine, com uma postura relaxada, mas com uma presença imponente. Atrás dela, vários SUVs pretos elegantes estavam estacionados, com seus motores em marcha lenta. Um pequeno grupo de pessoas estava por perto. Repórteres, representantes legais e o que parecia ser defensores da comunidade. A visão das câmeras fez o sangue de Carter esfriar. "Isso não está acontecendo", ele murmurou baixinho, tomado pelo pânico. "Você não pode fazer isso comigo." Jasmine se virou ao som de sua voz, com uma expressão ilegível. "Oh, isso está acontecendo, Carter", disse ela, com um tom nítido e preciso. "É assim que a justiça se parece." Marcus deu um passo à frente, dirigindo-se ao grupo reunido. A partir desta noite, o policial Carter foi afastado do trabalho enquanto se aguarda uma investigação formal. Ele enfrentará acusações por suas ações e estamos comprometidos em garantir a responsabilidade na aplicação da lei. As câmeras piscaram, capturando cada momento da humilhação de Carter. Ele tentou proteger o rosto, mas os homens de terno o seguraram firmemente no lugar. O murmúrio de vozes ao seu redor era ensurdecedor. Cada palavra era um punhal em seu orgulho. Jasmine se aproximou. Seus olhos se fixaram nos dele. "Você pensou que poderia me tirar sem consequências?", disse ela suavemente, suas palavras carregando uma ponta de aço. "Você pensou que estava acima da lei, mas esta noite você aprenderá como é responder por suas ações." A voz de Carter ficou trêmula quando ele implorou. "Por favor, Jasmine, eu estava errado, está bem? Eu cometi um erro. Só não deixe que as coisas terminem assim." Jasmine o estudou por um momento. Sua expressão era ilegível. Então ela se inclinou com a voz baixa o suficiente para que somente ele pudesse ouvi-la. "Isso não termina aqui, Carter. Isso é apenas o começo." Ela deu um passo para trás, sinalizando para os homens de terno. Eles conduziram Carter em direção a um dos SUVs que o aguardavam. Seus protestos se tornaram mais frenéticos à medida que ele percebia que não havia escapatória. A porta se fechou atrás dele, abafando sua voz. Jasmine observou enquanto o comboio se afastava. Seus ombros relaxaram um pouco. A noite estava quieta e silenciosa mais uma vez, com o peso do momento sendo absorvido. Ela sabia que esse era apenas um passo em uma longa luta, mas era um passo à frente, uma vitória para si mesma e para aqueles que haviam sofrido nas mãos de pessoas como Carter. Com uma respiração profunda, ela se virou e se afastou, o som de seus saltos desaparecendo na noite. O Lamborghini esperava por perto, com sua forma elegante brilhando sob as luzes da rua. Jasmine subiu no banco do motorista. O zumbido familiar do motor a aterrou enquanto ela dirigia. A cidade se estendia diante dela, vasta e imprevisível. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu uma sensação de paz, sabendo que a justiça havia sido feita. As luzes da cidade se transformaram em faixas de âmbar e branco, enquanto Jasmine dirigia seu Lamborghini pelas ruas tranquilas. O motor potente zumbia embaixo dela, mas sua mente estava longe da mecânica suave do carro. Ela havia vencido essa batalha, mas a guerra estava longe de terminar. Esta noite era mais do que Carter.
Era sobre expor a podridão dentro do sistema que permitia que homens como ele prosperassem sem controle. Seu telefone vibrou suavemente no console. Ela pressionou um botão no painel e a chamada foi conectada. Uma voz familiar invadiu o carro. Jasmine, disse Marcus Langston, com um tom uniforme, mas com um toque de urgência. A prisão de Carter está se tornando uma tendência interna em todas as agências de aplicação da lei. Você abalou mais do que apenas a delegacia dele. Ótimo, respondeu Jasmine, sua voz calma, mas firme. Isso precisa ser aprofundado, Marcus. Carter é apenas um entre muitos. Precisamos de uma mudança sistêmica, não apenas de responsabilidade individual. Já existe resistência, admitiu Marcus. Alguns funcionários de alto escalão estão recuando. Eles estão alegando que você o encurralou, que suas ações foram vingativas. Jasmine sorriu, apertando o volante com mais força. Deixe que eles criem suas narrativas. As provas são irrefutáveis, e se eles quiserem me desafiar, podem tentar. Marcus hesitou por um momento. Você sabe que isso coloca um alvo em suas costas, certo? Você está fazendo inimigos poderosos. Já lidei com coisas piores, disse Jasmine simplesmente. Mantenha-me informado. Ela encerrou a ligação com seus pensamentos acelerados. Sua determinação estava mais forte do que nunca, mas uma pequena parte dela não conseguia ignorar o peso da luta que tinha pela frente. O sistema que ela estava enfrentando era enorme, emaranhado em camadas de corrupção e indiferença. Carter era apenas um sintoma de uma doença muito maior. O Lamborghini virou em uma rua tranquila, repleta de pedras marrons. Jasmine estacionou em frente a uma casa modesta, porém elegante, com luzes quentes brilhando nas janelas. Ao entrar, o leve aroma de lavanda a saudou, um contraste bem-vindo com a tensão fria da noite. Jasmine? Uma voz a chamou da sala de estar. Sua irmã mais nova, Nia, apareceu, vestindo um moletom e segurando uma caneca de chá fumegante. Seus olhos arregalados imediatamente se encheram de preocupação. Você está bem? Eu vi as notícias. Estou bem, Jasmine lhe garantiu, tirando o blazer. Ela se afundou no sofá, a almofada engolindo sua exaustão. Foi como esperado. Nia se sentou ao lado dela, estudando seu rosto. E o Carter? Os lábios de Jasmine se comprimiram em uma linha fina. Ele está sendo acusado, mas não se trata apenas dele, Nia. Trata-se de todos como ele, as pessoas que acham que seu poder as coloca acima da lei. Nia assentiu lentamente, com os dedos apertando a caneca. Você está fazendo algo incrível, Jazz. Mas é perigoso. Essas pessoas não gostam de ser desafiadas. Jasmine se aproximou, apertando a mão da irmã. Eu sei, mas alguém tem que fazer isso e eu não tenho medo. A conversa delas foi interrompida por outra vibração do celular de Jasmine. Dessa vez, era uma mensagem de texto. Ela desbloqueou a tela e leu as breves, mas surpreendentes palavras. Precisamos nos encontrar. Urgente, em seu escritório, meia-noite. A mensagem era de uma aliada de confiança, a detetive Laura Bennett, uma investigadora disfarçada que vinha fornecendo informações a Jasmine há meses. O fato de o nome de Laura aparecer a essa hora só podia significar uma coisa: havia mais a ser descoberto. Exatamente à meia-noite, Jasmine entrou em seu escritório, um espaço elegante e moderno, em um prédio no centro da cidade. A linha do horizonte da cidade se destacava do lado de fora das janelas do chão, ao teto, as luzes cintilando como estrelas distantes. A detetive Bennett já estava esperando com uma expressão sombria. Laura! Jasmine cumprimentou, fechando a porta atrás de si. O que está acontecendo? Laura lhe entregou uma pasta de Manila, com o maxilar cerrado. Eu me aprofundei na rede do Carter. Ele está ligado a algo muito maior. Uma rede de policiais que se encobrem uns aos outros há anos. Prisões falsas, provas forjadas e até subornos para evitar que os casos cheguem ao tribunal. Jasmine ficou com o estômago apertado ao folhear a pasta. Nomes, datas, transações, tudo meticulosamente documentado. Isso é impressionante, ela murmurou. Como isso passou despercebido por tanto tempo? Eles são protegidos, disse Laura com amargura. De cima para baixo. Funcionários de alto escalão, benfeitores ricos, eles construíram uma fortaleza em torno de si mesmos. Os olhos de Jasmine se endureceram. E agora essa fortaleza vai desmoronar. Laura hesitou, depois se inclinou para mais perto. Tem mais.
Eles sabem sobre você, Jasmine, seu papel na queda de Carter, e eles não estão felizes. Eu já esperava isso, disse Jasmine sem se abalar. Deixe que eles venham. Tenho a verdade do meu lado. Você não entende, disse Laura com urgência. Essas pessoas não jogam limpo. Elas não se importam com leis ou ética. Elas virão atrás de você, de sua família, de qualquer pessoa que acharem que podem usar para silenciá-la. A respiração de Jasmine ficou presa por um momento, mas ela se recompôs rapidamente. É por isso que temos que agir rápido. Quanto mais luz incidir sobre isso, mais difícil será para eles operarem nas sombras. Laura assentiu com relutância. Vou continuar investigando, mas tenha cuidado, Jasmine. Você está caminhando em uma linha perigosa. Sempre andei, respondeu Jasmine com um leve sorriso, mas não vou parar agora. O resto da noite passou em um borrão de sessões de estratégia e telefonemas. Ao amanhecer, Jasmine estava em sua varanda, observando o despertar da cidade. Os primeiros raios de sol pintavam o horizonte, um lembrete de que, mesmo a noite mais longa dava lugar a um novo dia. Enquanto tomava seu café, seu telefone tocou novamente. Outra mensagem de texto, esta de um número desconhecido. Estamos de olho em você. Afaste-se, ou vai se arrepender. Jasmine olhou para a mensagem por um longo momento antes de excluí-la. Ela deixou o telefone de lado e se voltou para o sol nascente, com sua determinação mais forte do que nunca. Eles queriam que ela tivesse medo, mas o medo era um luxo que ela não podia se dar. A luta estava apenas começando. O ar da manhã estava fresco, a luz do sol enganosamente quente contra o frio que Jasmine sentia enquanto dirigia para seu próximo destino. O Lamborghini, um símbolo de sua resiliência, agora parecia um farol que chamava a atenção indesejada. A mensagem do número desconhecido permaneceu em sua mente como uma lasca, afiada e implacável. Ela havia se acostumado com ameaças veladas ao longo dos anos, mas essa parecia diferente, mais próxima, mais pessoal. Seu destino era um tribunal no centro da cidade. Hoje, ela tinha uma reunião com um grupo de advogados de direitos civis que haviam se interessado por sua luta. O objetivo era claro: transformar o caso de Carter em uma investigação mais ampla, que pudesse abrir a fortaleza que Laura havia descrito. Ao entrar no estacionamento, Jasmine notou uma SUV preta parada perto da entrada. Seus vidros escuros refletiam o sol, tornando impossível ver o interior. Seus instintos se aguçaram, mas ela manteve a compostura. Se alguém quisesse que ela soubesse que estava sendo observada, ela não daria a satisfação de reagir. Dentro da sala de conferências do tribunal, Jasmine foi recebida por rostos conhecidos. Margaret Dillard, uma advogada experiente com reputação de desmantelar a corrupção sistêmica. Isaac Green, um advogado mais jovem conhecido por sua retórica inflamada no tribunal. E Sarah Patel, uma estrategista meticulosa com habilidade para antecipar cada movimento de seu oponente. Margaret deu início à reunião, com sua voz firme e imponente. Jasmine, as provas que você forneceu são suficientes para iniciar uma investigação formal. Podemos pressionar para que um promotor especial cuide disso, ignorando totalmente o sistema local. Isaac se inclinou para a frente, seu entusiasmo era palpável. Isso pode ser muito importante, Jasmine. O caso do Carter é apenas a ponta do iceberg. Se conseguirmos expor a rede que o protege, isso causará um choque em todo o departamento. Sarah, no entanto, foi mais cautelosa. Não vai ser fácil. As pessoas que estamos almejando têm recursos e conexões. Elas não cairão sem lutar. Jasmine assentiu com a cabeça, sua expressão resoluta. Estou preparada para isso. A questão é, estamos prontos para atacar agora ou precisamos de mais tempo? Margaret trocou um olhar com Sarah antes de responder. Precisamos construir uma narrativa pública primeiro. Se isso for direto para o tribunal sem o apoio do público, o sistema pode enterrar o caso. Precisaremos de delatores, mais vítimas dispostas a se apresentar e pressão da mídia. Eu posso ajudar com os denunciantes, disse Jasmine. Já entrei em contato com alguns policiais que estavam procurando uma maneira de sair do sistema. Eles estão assustados, mas se pudermos lhes garantir proteção, eles falarão. Sarah levantou uma sobrancelha. E quanto às ameaças? Você já se colocou no centro das atenções, Jasmine. Se elas aumentarem, eu cuidarei disso, interrompeu Jasmine, com a voz afiada. Não se trata apenas de mim. Trata-se de todas as pessoas que foram silenciadas ou visadas. Não vou recuar. A reunião terminou com um plano claro: construir o caso, reunir aliados e se preparar para um ataque coordenado.
Enquanto Jasmine voltava para seu carro, sua mente fervilhava com estratégias e contingências. Mas quando chegou ao estacionamento, um calafrio percorreu sua espinha. O utilitário esportivo preto havia desaparecido, substituído por um sedã branco sem identificação, estacionado visivelmente perto de seu Lamborghini. Um homem estava encostado nele, com os braços cruzados, usando óculos escuros e um sorriso presunçoso. Sua postura era casual, mas Jasmine podia sentir a tensão que irradiava dele. "Senhorita Mitchell", disse o homem quando ela se aproximou do carro. A voz dele era suave, quase amigável, mas carregava um tom de ameaça. "Você está fazendo um belo nome." Jasmine parou a alguns metros de distância, mantendo sua expressão neutra. "Posso ajudá-lo?" Ele se endireitou, dando um passo à frente. "Represento algumas partes interessadas, pessoas que acham que você pode estar se excedendo." "É mesmo?" disse Jasmine, com um tom gelado. "E quem são essas partes interessadas?" O homem deu uma risadinha, balançando a cabeça. "Os nomes não são importantes. O que importa é que você entenda os riscos. Você está investigando coisas que não lhe dizem respeito, e as pessoas estão ficando nervosas." Os olhos de Jasmine se estreitaram. A corrupção e o abuso dizem respeito a todos. Se isso deixa as pessoas nervosas, elas deveriam estar. O sorriso do homem desapareceu, substituído por um olhar frio e duro. "Este é seu único aviso, senhorita Mitchell. Afaste-se, ou se arrependerá." Jasmine se aproximou, sua voz firme e cortante. "Deixe-me esclarecer uma coisa. Não me assusto facilmente. Se o senhor ou suas partes interessadas acham que ameaças me deterão, não sabem com quem estão lidando." Por um momento, o homem pareceu surpreso com a provocação dela, mas se recuperou rapidamente e seu sorriso voltou. "Fique à vontade", disse ele, afastando-se. "Mas não diga que não a avisamos." Jasmine observou, enquanto ele entrava no sedã branco e partia, com o coração batendo forte, mas com a determinação inabalada. Esse encontro apenas confirmou o que ela já sabia. Ela estava enfrentando forças poderosas, mas não deixaria que elas a intimidassem. Naquela noite, Jasmine trabalhou até tarde em seu escritório, analisando documentos e montando o quebra-cabeça maior. As ameaças de texto e o encontro no estacionamento se repetiam em sua mente, mas ela canalizou a inquietação para se concentrar. Uma batida em sua porta a assustou, e ela olhou para cima para ver a detetive Laura Bennett. Seu rosto estava pálido e sua expressão tensa. "Jasmine", disse Laura com urgência, fechando a porta atrás de si. "Temos um problema." "O que está acontecendo?" perguntou Jasmine, sua voz firme, apesar da tensão crescente. "Carter tem falado", disse Laura, HEK dizendo nomes, revelando seus contatos, mas as pessoas que ele está implicando estão retaliando. Há rumores sobre a adoção de medidas drásticas para encerrar o caso. Jasmine se recostou na cadeira, com a mente acelerada. "Que tipo de medidas?" Laura hesitou, depois disse: "Eles estão mirando na sua família." O estômago de Jasmine se contraiu, mas ela disfarçou o medo com uma determinação firme. "Então vamos agir mais rápido", disse ela. "Vamos atingi-los antes que tenham a chance." Laura assentiu com a cabeça, mas seus olhos estavam cheios de preocupação. "Tenha cuidado, Jasmine. Essa luta está ficando mais feia a cada minuto." Jasmine ficou de pé, com as mãos segurando a borda da escrivaninha. "Deixe-os vir", disse ela com firmeza. "Eles não sabem com quem estão lidando." A sala ficou em silêncio, o peso da batalha que se aproximava pressionando as duas mulheres. Mas a determinação de Jasmine estava mais forte do que nunca. Essa não era mais apenas uma luta pela justiça. Era pessoal, e ela não estava disposta a perder. A quietude da noite encobriu a casa de Jasmine quando ela estacionou o Lamborghini na garagem. As luzes da entrada da garagem piscaram brevemente, uma anomalia sutil que passou despercebida em seu estado de cansaço. Ao entrar, ela trancou a porta atrás de si e seus dedos permaneceram na fechadura por um momento a mais do que o normal. Algo parecia estranho, embora ela não conseguisse identificar. A casa estava silenciosa, exceto pelo tic-tac fraco de um relógio no corredor. A irmã de Jasmine, Nia, provavelmente estava dormindo no andar de cima. Apesar das ameaças iminentes, Jasmine decidiu não compartilhar toda a extensão do perigo com sua família. Ela disse a si mesma que era para protegê-los, embora parte dela soubesse que era também para evitar que se preocupassem ou tentassem impedi-la. Ela colocou as chaves no balcão, serviu-se de um copo de água e sentou-se à mesa de jantar,
com o laptop brilhando suavemente na sala escura. Os arquivos que Laura havia trazido antes estavam espalhados diante dela, uma tapeçaria condenatória de nomes, datas e crimes. Cada conexão estava ligada a uma rede maior de corrupção que se estendia muito além de Carter. O coração de Jasmine se acelerou quando ela descobriu que mais empresários proeminentes, promotores públicos e até juízes estavam envolvidos. Mas enquanto olhava para a tela, seus instintos sussurraram novamente, mais alto desta vez. Ela olhou em volta, seus olhos varrendo a sala. Estava muito quieto, o tipo de silêncio que prendia a respiração. Então, ela ouviu um brilho fraco no balcão da cozinha, um reflexo que não pertencia a ele. A respiração de Jasmine se contraiu. Sua mão deslizou lentamente em direção ao telefone, mas antes que ela pudesse alcançá-lo, uma voz quebrou o silêncio. "Está procurando por isso?" Ela congelou. A voz veio de trás dela, fria e desconhecida. Ela se virou lentamente, com a pulsação batendo em seus ouvidos. Um homem saiu das sombras, vestido com roupas escuras. Seu rosto estava parcialmente obscurecido por um boné de beisebol, mas a ameaça em seus olhos era inconfundível. Ele segurou o telefone dela, balançando-o de forma zombeteira antes de colocá-lo no bolso. "Você tem estado ocupada, senhorinha Urita Mitchell, muito ocupada." A mente de Jasmine se acelerou, pesando suas opções. Seu comportamento calmo permaneceu intacto, mesmo quando a adrenalina corria em suas veias. "Invadir minha casa, isso é ousado", disse ela com firmeza, mascarando o medo que crescia em seu peito. O homem sorriu. "Você foi avisada, mas não deu ouvidos. Agora temos que deixar claro. Isso termina hoje à noite." Antes que Jasmine pudesse responder, outra figura surgiu do corredor, sua estrutura bloqueando o caminho para as escadas. Seu coração afundou. "Nia, onde ela está?" Jasmine exigiu com a voz afiada. O segundo homem deu uma risadinha. "Relaxe, ela está bem, dormindo, presumo. Para o bem dela, vamos manter as coisas assim." Jasmine cerrou os punhos, seu olhar se desviando entre eles. "O que você quer?" O primeiro homem se aproximou, com um tom ameaçador. "Queremos que você desista, abandone a investigação, destrua os arquivos e desapareça. Faça isso, e tudo isso pode acabar pacificamente." A mandíbula de Jasmine se contraiu. "E se eu não fizer isso?" O sorriso do homem se alargou. "Digamos que você não vai gostar da alternativa." Jasmine manteve o olhar dele, recusando-se a deixar transparecer seu medo. "Você acha que as ameaças vão me deter? Você já perdeu, as provas estão lá fora. Mesmo que algo aconteça comigo, a verdade não desaparecerá." Pela primeira vez, o sorriso do homem vacilou. Ele olhou para seu parceiro, que se mexeu desconfortavelmente. Jasmine sentiu o momento. "Você cometeu um erro", continuou ela, com a voz firme. "Você veio aqui pensando que me assustaria e me submeteria, mas tudo o que fez foi provar o quanto está desesperado." O homem rosnou, aproximando-se. "Você se acha intocável? Vamos ver como você se sente intocável quando um estrondo repentino o interrompeu." O som veio do andar de cima, seguido de um grito abafado. Os dois intrusos viraram a cabeça na direção do barulho, com a confiança abalada. O coração de Jasmine deu um salto quando ela percebeu o que havia acontecido. Nia estava acordada. O segundo homem foi em direção às escadas, mas antes que pudesse dar um passo, um feixe de luz ofuscante inundou a sala. Em seguida, uma voz estrondosa disse: "Quieto, mãos onde possamos vê-las." O caos se instalou quando dois agentes armados irromperam pela porta da frente com suas armas apontadas para os intrusos. Os homens hesitaram, sua bravata desmoronando sob o peso da autoridade do agente. Jasmine não vacilou. Ela permaneceu imóvel enquanto a cena se desenrolava, seu alívio se misturando com determinação. Laura Bennett surgiu atrás dos agentes, com seu distintivo brilhando na luz. "Eu disse para vocês tomarem cuidado", disse ela, com um tom meio de repreensão, meio de alívio. Os intrusos foram rapidamente dominados, com as mãos algemadas atrás das costas. Um deles zombou de Jasmine enquanto era arrastado para longe. "Você acha que isso muda alguma coisa?" Ele cuspiu. "Não sabe com quem está lidando." Jasmine se aproximou, sua voz calma, mas com um toque de aço. "Nem você." Mais tarde naquela noite, depois que os agentes haviam saído da casa e Nia estava dormindo em segurança, Jasmine sentou-se com Laura na sala de estar. A tensão no ar era palpável.
Mas a determinação de Jasmine permanecia inabalável. Eles estão aumentando, disse Laura, entregando a Jasmine uma xícara de chá. Não podemos ignorar até onde eles estão dispostos a ir. Jasmine assentiu com a cabeça, com uma expressão pensativa. Ótimo. Deixe que eles aumentem. Quanto mais desesperados ficarem, mais erros cometerão. Laura a estudou, com uma mistura de admiração e preocupação em seus olhos. Você não pode fazer isso sozinha, Jasmine. Deixe-nos ajudá-la. Deixe-me ajudá-la. Jasmine encontrou seu olhar, sua voz suave, mas firme. Você já está fazendo e não vamos parar, até que cada um deles seja responsabilizado. A sala ficou em silêncio enquanto as duas olhavam pela janela, as luzes da cidade se estendendo infinitamente pela noite. A batalha estava longe de terminar, mas Jasmine sabia de uma coisa com certeza. Ela não estava mais lutando apenas por si mesma. Ela estava lutando por todos que já haviam sido silenciados, por todas as vozes que haviam sido ignoradas, e ela não recuaria. Na manhã seguinte, a cidade estava agitada como se nada de extraordinário tivesse acontecido na noite anterior, mas o mundo de Jasmine havia mudado irrevogavelmente. Sua casa, que antes era um refúgio, agora parecia exposta e vulnerável. Apesar das garantias de Laura de que os invasores estavam sob custódia, Jasmine sabia que isso não era o fim. Na verdade, era a prova de que ela havia atingido um ponto sensível, o que significava que estava na hora de intensificar seus próprios planos. Ela se sentou à mesa do café da manhã, com o laptop aberto, enquanto Nia mexia o mingau de aveia no fogão. A mulher mais jovem se movia com uma calma deliberada, mas Jasmine podia ver a tensão nos ombros da irmã. Não precisa se mostrar corajosa para mim, disse Jasmine suavemente, com os olhos ainda na tela. Nia se virou. Sua expressão era uma mistura de medo e determinação. Não estou agindo com coragem. Eu só... Ela hesitou, segurando a colher com força. Não quero que eles pensem que podem nos assustar e nos esconder. Jasmine olhou para cima, com o coração inchado de orgulho e preocupação. Eles não vão conseguir, disse ela com firmeza. Não deixaremos. Mais tarde naquele dia, Jasmine se reuniu com sua equipe jurídica em uma sala de conferências segura em um escritório de advocacia no centro da cidade. A atmosfera estava tensa, mas elétrica. As ameaças recentes apenas aumentaram sua determinação. Margaret Dillard iniciou a reunião, espalhando documentos pela mesa polida. Apresentamos a moção para um promotor especial, disse ela. O gabinete do promotor público já está sendo pressionado a se afastar. As provas são suficientemente contundentes para que eles não possam nos ignorar. Isaac Green se inclinou para a frente, com as mãos entrelaçadas. Também conseguimos depoimentos de mais 3 delatores dentro do departamento. Eles estão prontos para testemunhar sob anonimato por enquanto, mas é um grande passo. Jasmine assentiu com a cabeça. Sua mente já estava trabalhando nos próximos passos. E quanto à exposição pública? Precisamos controlar a narrativa antes que eles a usem contra nós. Sara Patel, sempre estrategista, bateu com a caneta na mesa. É aí que as coisas ficam complicadas. Não podemos confiar na mídia tradicional. Há muitos vazamentos e preconceitos em potencial. Precisamos ir diretamente ao público. Como? Perguntou Jasmine. Sara pegou um tablet e exibiu o rascunho de um vídeo no estilo documentário. Ele descrevia a corrupção dentro do departamento de polícia, usando provas desclassificadas e testemunhos anônimos. Isso, disse ela, nós o lançamos como parte de uma campanha de base. Se conseguirmos fazer com que ele chegue às pessoas certas, organizações de direitos civis, líderes comunitários, ele se espalhará como fogo. Jasmine estudou o rascunho, com uma expressão pensativa. Isso pode funcionar, disse ela. Mas precisamos estar preparados para a reação adversa. Eles não vão aceitar isso de braços cruzados. Eles já não estão aceitando, disse Margaret com tristeza. As ameaças contra você estão aumentando. Precisamos conversar sobre sua segurança. Naquela noite, Jasmine se reuniu com Laura e uma equipe de seguranças particulares em seu escritório. A sala estava mal iluminada, com as persianas bem fechadas. Um grande mapa da cidade estava espalhado sobre a mesa, pontilhado com marcadores vermelhos e azuis, indicando possíveis zonas seguras em áreas de alto risco. Isso é um exagero, disse Jasmine, observando o plano detalhado. Não vou fugir dessa luta. Laura cruzou os braços com uma expressão firme. Isso não é fugir, é ser inteligente. Se algo acontecer com você,
Tudo pelo que estamos lutando pode desmoronar. O principal agente de segurança, um homem alto chamado Victor, deu um passo à frente. Senhorita Mitchell, não estamos aqui para impedi-la. Estamos aqui para garantir que você possa continuar lutando. Deixe-nos fazer nosso trabalho. Jasmine suspirou, o peso da preocupação deles pressionando seu orgulho. Finalmente, ela acenou com a cabeça. Tudo bem, mas não estou me escondendo. Ainda tenho reuniões, aparições e estarei com você a cada passo do caminho, garantiu Victor. Os dias seguintes foram um borrão de ação. O documentário foi finalizado e lançado para as principais organizações de direitos civis, que ampliaram seu alcance. A história de Jasmine, entrelaçada com a corrupção mais ampla que ela estava expondo, tornou-se um grito de guerra por justiça. Mas a retaliação foi rápida. Telefonemas anônimos inundaram seu escritório. Seu e-mail foi bombardeado com ameaças e figuras sombrias apareceram perto de sua casa e escritório, observando à distância. Cada novo acontecimento aumentava o cerco à luta de Jasmine, mas também estimulava seus apoiadores. Certa noite, quando Jasmine se preparava para deixar seu escritório, recebeu uma ligação de Margaret. A voz da advogada era urgente. Jasmine, estamos com um problema. O que é isso? Perguntou Jasmine, com a pulsação acelerada. Houve um vazamento, disse Margaret. Alguém de dentro da empresa está fornecendo informações às pessoas que estamos alvejando. Eles sabem sobre os delatores. Um deles já se calou. O estômago de Jasmine se contraiu. Eles estão seguros? Não sabemos, admitiu Margaret. Estamos tentando entrar em contato com eles, mas Jasmine, precisamos agir rápido. Jasmine cerrou a mandíbula. Então vamos nos intensificar. Vamos fazer tudo para frente. Não há mais espera. Naquela noite, Jasmine se reuniu com sua equipe em um local seguro. O clima era sombrio, mas resoluto. Laura estava na cabeceira da mesa, com um mapa da cidade projetado atrás dela. Temos provas suficientes para forçar a mão deles, disse Laura. Mas se vamos fazer isso, precisamos estar prontos para as consequências. Jasmine olhou para ela. Estamos preparadas. A próxima fase do plano era ousada. Uma coletiva de imprensa coordenada que revelaria toda a extensão da corrupção, com o apoio de testemunhos de delatores e provas irrefutáveis. Seria uma declaração pública de guerra contra os poderes arraigados que Jasmine estava combatendo. Quando a reunião terminou, Jasmine permaneceu na sala, olhando para o mapa. O peso da luta recaía sobre ela, mas ela se recusava a vacilar. Laura se aproximou dela com a voz calma. Você tem muito a ganhar com isso, Jasmine. Tem certeza de que está pronta? Jasmine se virou com os olhos brilhando de determinação. Pronta ou não, isso termina em meus termos. Ela saiu para a noite, a cidade se espalhando diante dela como um campo de batalha. O próximo movimento era dela, e ela faria valer a pena. Na manhã seguinte, Jasmine estava sentada em seu escritório, em um silêncio pesado que a envolvia. A luz do sol que se filtrava pelas persianas pouco fazia para aquecer o peso das decisões que estavam por vir. A luta contra a corrupção havia tomado um rumo mais sombrio com a invasão de sua casa na noite anterior. Apesar das medidas de segurança adicionais, a realidade do perigo que ela enfrentava era grande. Uma batida forte na porta a tirou de seus pensamentos. Laura entrou com o rosto sombrio, carregando um envelope grosso. Ela o colocou sobre a mesa em frente a Jasmine e cruzou os braços. O que é isso? Perguntou Jasmine, apontando para o envelope. Um problema, respondeu Laura, com um tom cortado. Um dos denunciantes foi levado sob custódia ontem à noite. Oficialmente, é por acusações não relacionadas, mas nós dois sabemos que é retaliação. Jasmine pegou o envelope e examinou o conteúdo. Registros de prisão, documentos falsificados e uma linha do tempo que não batia com a realidade. Eles estão tentando nos desacreditar, disse ela, com a voz baixa, mais firme, para assustar a todos e fazer com que se calem. E fica pior, continuou Laura, sacando o celular. Recebi isso há 1 hora. Ela entregou o telefone a Jasmine, que olhou para a tela. Era uma foto borrada de Nia, tirada à distância. A mensagem que a acompanhava dizia: "Você está ficando sem tempo. Afaste-se, ou ela pagará o preço." Jasmine apertou o telefone com força, com o maxilar cerrado. Ela respirou fundo, forçando-se a pensar com clareza. Falou com a equipe de segurança? Eles estão cuidando disso, Laura lhe garantiu.
A Nia está sob vigilância constante, mas Jasmine, isso está se agravando mais rápido do que prevíamos. Precisamos dar um passo atrás. Jasmine balançou a cabeça. Se recuarmos agora, eles vencem. Eles continuarão fazendo isso conosco, com os outros. Não podemos deixar que o medo nos detenha. Laura se sentou em frente a ela, com a voz mais suave. Eu entendo, mas você não é invencível. Eles não estão apenas tentando impedi-la, estão tentando quebrá-la. Jasmine encontrou o olhar de Laura, sua expressão resoluta. Então deixe-os tentar. Não cheguei até aqui para desistir. Naquela tarde, Jasmine e Laura se reuniram com Margaret e o restante da equipe em um local seguro. A tensão na sala era palpável enquanto elas revisavam os últimos acontecimentos. Eles estão apertando o cerco, disse Margaret, andando de um lado para o outro. A prisão do delator é uma mensagem, pura e simples. Eles estão deixando claro o que acontecerá com qualquer um que os desafie. Precisamos agir, acrescentou Isaac, com sua frustração evidente. Se esperarmos mais, eles vão nos pegar um por um. Jasmine se levantou, sua voz atravessando a sala. Então vamos agir agora. Temos as provas, temos os delatores e temos a lei do nosso lado. É hora de trazer isso à tona. Margaret parou de andar. Seus olhos se estreitaram. Você sabe o que isso significa, certo? Uma vez que agimos, não há como voltar atrás. Jasmine acenou com a cabeça. Eu sei, e estou pronta. No final daquela noite, Jasmine voltou para casa. A casa estava silenciosa, quase assustadoramente. Ela verificou Nia, que dormia profundamente antes de ir para seu escritório. Sua equipe de segurança patrulhava o perímetro. Sua presença era, ao mesmo tempo, reconfortante e enervante. Quando ela se acomodou na cadeira, seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Seus instintos lhe disseram para não atender, mas a curiosidade venceu. Aqui é a Jasmine, disse ela com cautela. Uma voz familiar respondeu, cheia de arrogância. Senhorita Mitchell, estou tentando falar com você. Era um dos homens do encontro no armazém. Seu tom era de zombaria. Jasmine segurou o telefone com mais força. O que você quer? Ajudá-la a ver a razão, disse ele. Você fez uma grande bagunça, mas não é tarde demais para ir embora. Destrua as provas e tudo isso desaparecerá. A voz de Jasmine era de gelo. Você está perdendo seu tempo. Eu não vou recuar. O homem riu. O som era frio e vazio. Você acha que é intocável? Não tem ideia de com quem está lidando. Nem você, respondeu Jasmine. Se for esperto, pegue suas ameaças e desapareça, porque prometo que, se vier até mim novamente, farei com que se arrependa. O tom do homem escureceu. Está cometendo um erro, senhorita Mitchell. E quando chegar a hora, espero que se lembre desta conversa. A linha ficou muda. Jasmine pousou o telefone, com o coração disparado, mas com a determinação inabalada. Ela sabia que os riscos estavam aumentando, mas também sabia que não podia se dar ao luxo de vacilar. Essa luta não se tratava apenas de justiça. Tratava-se de sobrevivência para ela, para Nia e para todos que sofreram com o peso de um sistema corrupto. Ela se recostou na cadeira, olhando para os arquivos espalhados em sua mesa. As peças estavam todas lá, esperando para serem reunidas em uma força que não poderia ser ignorada. A mente de Jasmine se encheu de estratégias, cada uma mais afiada e precisa do que a anterior. A batalha ainda não havia terminado, mas, nesta noite, Jasmine sentiu a maré começar a mudar e estava pronta para enfrentar o que viesse a seguir. Na noite seguinte, Jasmine sentou-se em seu escritório, revisando os detalhes finais de seu plano. As provas estavam prontas e os delatores estavam preparados para testemunhar sob proteção. Laura havia garantido a segurança de Nia, transferindo-a para um local seguro por enquanto. Cada passo foi calculado, cada movimento foi deliberado, mas Jasmine não conseguia se livrar da tensão que se instalava em sua pele. As ameaças haviam se tornado mais pessoais, e os inimigos que ela enfrentava não estavam mais se escondendo nas sombras. Eles eram ousados, confiantes em sua capacidade de esmagar qualquer um que os desafiasse. Jasmine sabia que esta noite poderia ser crucial, não apenas para sua luta, mas para sua vida. Uma batida na porta quebrou sua concentração. Ela olhou para cima e viu Laura entrando com uma expressão séria. Atrás dela, Victor, o chefe da equipe de segurança de Jasmine, seguia com um olhar sombrio no rosto. Interceptamos uma ameaça confiável, disse Victor sem preâmbulos. Uma equipe de agentes foi enviada para eliminá-la.
Eles são profissionais, não os bandidos de ontem à noite. Quanto tempo temos? Perguntou Jasmine, com a voz firme, apesar do pavor que se instalava em seu peito. Não muito tempo, admitiu Victor. Eles estão mirando neste local. Precisamos levá-la agora. Jasmine balançou a cabeça. Se eu for embora, eles pensarão que ganharam. Eu não vou fugir. Laura deu um passo à frente, sua voz firme, mas suplicante. Isso não é fugir, Jasmine, é sobreviver. Não podemos revidar se você estiver morta. Jasmine considerou as palavras delas, pesando suas opções. Finalmente, ela assentiu. Tudo bem, mas faremos isso de acordo com minhas condições. Se eles vierem atrás de mim, estaremos prontos. A equipe entrou em ação, transformando a casa de Jasmine em uma fortaleza. As câmeras de segurança monitoravam todos os ângulos e guardas armados patrulhavam o perímetro. Laura ficou perto de Jasmine com sua arma no coldre, mais pronta. Victor coordenava as defesas, com sua voz calma e autoritária, ao orientar sua equipe. As horas passavam, a tensão aumentava a cada minuto que passava. Jasmine andava de um lado para o outro no escritório, com a mente acelerada. Ela sentia o peso de suas escolhas pressionando-a, mas se recusava a deixar que o medo obscurecesse seu julgamento. Então aconteceu. Um som fraco, um motor de carro quase inaudível, cortou o silêncio. A voz de Victor soou pelo interfone. Eles estão aqui. Jasmine ficou parada na porta do escritório, enquanto Victor e sua equipe se moviam para interceptar os intrusos. A primeira onda chegou rapidamente. 3 homens com roupas escuras, armados e se movendo com precisão. Mas a equipe de Victor estava pronta. Os tiros irromperam do lado de fora, os estalos agudos ecoando pela casa. Laura se posicionou perto de Jasmine com uma postura protetora. Fique atrás de mim, ela ordenou. Jasmine assentiu com a cabeça, sua adrenalina aumentando à medida que os sons do confronto se aproximavam. Em meio ao caos, ela vislumbrou os atacantes, homens que se moviam como fantasmas, com os rostos ocultos por máscaras. Mas a equipe de Victor se manteve firme, repelindo os invasores com eficiência calculada. De repente, a energia foi cortada. A casa mergulhou na escuridão, o zumbido da eletricidade foi substituído por um silêncio opressivo. A respiração de Jasmine ficou presa, mas Laura permaneceu calma, ativando uma lanterna montada em sua arma. Eles estão tentando nos desorientar, disse Laura, com a voz baixa. Fiquem por perto. A escuridão parecia se estender infinitamente, amplificando cada som. Passos bateram no andar de cima, seguidos de um estrondo. Os agressores estavam lá dentro. A voz de Victor veio através de um rádio portátil. Eles entraram no 2º andar. Estamos atacando. Jasmine agarrou o braço de Laura. Sua voz tremia de raiva, não de medo. Vamos acabar com isso hoje à noite. Os minutos seguintes foram um borrão de movimento e barulho. Laura conduziu Jasmine pela casa, dirigindo-se a uma sala segura, mas quando chegaram ao corredor, uma figura surgiu das sombras, com a arma levantada. Laura reagiu instantaneamente, disparando 2 tiros precisos. A figura caiu no chão, com a arma se espatifando. O coração de Jasmine batia forte enquanto ela passava por cima do corpo, sua determinação endurecendo. Elas chegaram à sala de segurança e se trancaram lá dentro. A voz de Victor soou novamente pelo rádio. Nós os empurramos de volta para fora. Mantenham suas posições. Jasmine andou pela sala, sua raiva fervendo. Eles acham que podem me assustar e me submeter, ela murmurou. Mas estão errados. Laura olhou para ela com um leve sorriso nos lábios. Você tem mais garra do que qualquer outra pessoa que já conheci. Jasmine parou de andar de um lado para o outro e olhou para Laura. Não se trata apenas de mim. Trata-se de todos nós. E se eles quiserem lutar, eles terão uma. A batalha do lado de fora continuava, mas a equipe de Victor lentamente ganhava vantagem. Os atacantes, percebendo que estavam em desvantagem, começaram a recuar. Um a um, eles desapareceram na noite, com seu ataque interrompido. Victor entrou na sala de segurança com o rosto sombrio, mas triunfante. Eles se foram por enquanto. Jasmine exalou, a tensão em seus ombros diminuindo. Obrigada, disse ela, com a voz cheia de gratidão. Victor assentiu com a cabeça. Enviamos uma mensagem esta noite. Eles não voltarão tão facilmente. Ao amanhecer, Jasmine ficou na janela, observando o nascer do sol. A casa estava silenciosa novamente.
Os restos da batalha eram uma lembrança clara da luta que ela havia escolhido. Laura se juntou a ela, encostada na parede. Você conseguiu, disse Laura suavemente. Você manteve sua posição. Jasmine se virou para ela com uma expressão resoluta. Isso ainda não acabou, mas mostramos a eles que não vamos recuar. Laura acenou com a cabeça. Uma batalha de cada vez. Jasmine sorriu levemente, voltando seu olhar para o horizonte. Ela sabia que o caminho à frente seria perigoso, mas também sabia que não estava sozinha. A luta pela justiça estava longe de terminar, mas pela primeira vez, ela sentiu que o momento estava mudando a seu favor.